Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o encerramento do pregão desta sexta-feira, dia 17 de abril. O Ibovespa apresentou queda de 1,32%, fechando abaixo, que das outras vezes até oscilava abaixo, mas não conseguiu permanecer muito abaixo das mínimas anteriores. Agora conseguiu fechar abaixo das últimas duas mínimas no gráfico diário, isso depois de ter apresentado uma sinalização de enfraquecimento da subida. Eu já tinha comentado isso aqui pelo G60 nas últimas videoanálises, dá para olhar aí assistir as últimas videoanálises para verificar o meu comentário. Existe já aqui um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, torna-se mais significativo se perder essa região aqui de suporte que gerou todo esse movimento de subida no G60. Inclusive, se perder esse 53.773 pontos, perde a mínima, vai ser a perda da mínima dessa semana, que é uma formação parecida com de uma estrela cadente depois de um movimento de alta do gráfico semanal. Então, enfim, seria uma sinalização mais coerente para se ter um movimento de baixa. E aí, trabalhando com possibilidades de movimentação para baixo, a gente poderia falar ali na faixa dos 52.500 pontos. Não necessariamente que vai bater lá nessa região de 52.500 a 52.000 pontos, mas não estaria nada exagerado ter um movimento, não necessariamente uma única semana, mas ter uma movimentação aqui de correção que possa vir a atingir essa região aqui, que seria agora suporte para o índice. PETR4 no pregão de hoje apresentou ainda alta de 0,62%, foi lá bater na mínima de ontem, não perdeu a mínima do pregão anterior, não gerou pivô de baixa no G60 e segue ali apresentando força por parte dos compradores. Então, tecnicamente, o ativo não apresentou sinalização para buscar, pelo menos, trabalhar numa venda de day trade, algo nesse sentido. Ficou ainda mais para até mesmo buscar compra na região de suporte, aqui olhando para o gráfico aqui de 10 minutos, dando um zoom menos, mínima do pregão de ontem, bateu na mínima do pregão de ontem, lateralizou e rompeu a máxima da primeira hora de pregão. Essa seria a alternativa de buscar uma compra de day trade na Petro no pregão de hoje. E fica dessa forma ainda para o próximo pregão, principalmente. Se perder 12,52, foco maior, no meu entender, mais na ponta vendedora, principalmente para day trade na ação. Enquanto não fizer isso, ainda não vejo algo tão evidente ali, tão claro para baixo na PETR4, apenas essa questão que está esticada para cima no curto prazo. Vale 5, queda hoje de 1,58% dentro do movimento de baixa, por enquanto aí ficando mais para um triângulo simétrico, ou seja, ainda sem tanta perspectiva para baixo, até a forma como está caindo aqui, de forma mais lenta. Tá? Por enquanto vai aos poucos apontando não só para perder a mínima do pregão de hoje, 14,86, como também invadir essa região aqui do gap, buscar aqui essa região do gap, a ação onde tem um gap no G60 na faixa dos R$ 14,65. Enquanto estiver dentro desse movimento de baixa e abaixo dos 15,28, para mim um pouco mais para a ponta vendedora de day trade. A semana na Vale terminou aqui com alta de 0,57%, mais para uma indefinição, ali um candle de indefinição. O PETR4, voltando aqui no gráfico semanal, terminou com alta de 10,07%, já tendo um movimento prolongado para cima, o que dificulta relação risco-ganho aqui para cima na Petro nesse momento, para compra de swing trade. Ibov, que eu não cheguei a comentar, mas terminou em queda de 0,48%, com a sinalização negativa de uma possível correção. Partindo para os demais papéis, cheguei a recomendar hoje venda na Ecor 3, já tinha falado do papel na videoanálise do dia 15/4, mas não tinha sido efetivada a venda na perda dos 9,04, dessa vez eu optei pela venda em 9,06, ao perder 9,07, depois de uma forte primeira hora de pregão. Venda executada, fechou em 9,04, com um bom topo, apontando, no meu entender, mais para ter esse movimento de queda. O stop dessa operação encontra-se em 9,28, a máxima de hoje foi 9,23, então um pouquinho acima da máxima do pregão de hoje. E o objetivo em 8,40 com risco de 2,43%. Cheguei a recomendar outros papéis no pregão de hoje, BVMF3, recomendei venda na BVMF3 sendo mais agressivo, porque o ativo gerou um forte candle de baixo, ou seja, uma chance de vir para baixo dos R$12, recomendei venda nos 12, mas ela não executou essa venda, até cancelei essa entrada.
Mas enfim, ainda daria para arriscar algo nesse sentido em cima da BVMF3. Já deu um primeiro sinal de iniciar um movimento de queda, mas por enquanto com os R$12 tendo ali um ponto de suporte. Mas dependendo da primeira hora de pregão na segunda-feira, daria para voltar a arriscar algo nesse sentido, se vier uma primeira hora forte para baixo. A BEV3 chega a recomendar uma compra no ativo se conseguir superar a máxima ali da primeira hora de pregão, 19,17, mas a forma como ela foi superar, eu já expliquei isso detalhadamente no vídeo chat de encerramento do pregão no Investmania. Para quem tiver interesse, vale a pena lá assistir, mas enfim, da forma como chegou na máxima da primeira hora de pregão, um movimento longo para cima no gráfico de 10 minutos, eu optei por aguardar a sustentação do preço acima dessa região de 19,17 por pelo menos alguns minutos, vamos dizer assim, ela passando a funcionar como suporte, porque haveria uma chance de ter um movimento contrário a esse de subida. E aí a ação não conseguiu nem ficar um minuto acima, fechar um minuto acima de 19,17, não executei a entrada nesse papel. E vamos ver se na segunda-feira ela consegue ter força para voltar para cima desses 19,17 e em busca dessa compra aí na BEV3. Natura também recomendei a entrada, assim como tinha recomendado já no pregão anterior, ela até agora não conseguiu executar essa entrada, que seria rompimento aqui dos 27,43 no pregão de hoje. Não rompeu, não comprei. Então vou ficar de olho na abertura da segunda-feira para verificar a chance de entrada ainda nesse papel, na ponta compradora. E na ponta compradora, o IBR4 trabalha aí com a possibilidade de busca de uma compra, fez aqui um forte movimento de alta, vem fazendo uma lateralização em formato, vamos dizer assim, de uma flâmula, e a possibilidade de entrada seria no rompimento da máxima do pregão de hoje. Se ela conseguisse aí romper os 6,49, sendo mais agressivo, se fechar uma hora de pregão acima de 6,38, geraria também essa possibilidade de buscar uma compra na superação da máxima dessa primeira hora de pregão. A CPLE6 também nesse sentido, se proporcionar um fundo aqui acima desse fundo anterior, apesar de também ficaria mais para um triângulo simétrico, mas seria uma alternativa de entrada. Da mesma forma que eu comentei na IBR4, se conseguir gerar aqui um fundo mais forte, botar até em azul um fundo mais forte no G60, em cima do nível de fundo anterior, também seria uma possibilidade de antecipar uma entrada, ao invés de comprar nos 35, na superação de 35,80. Botar um stop mais curto, assim como fiz na Vega. Ela foi lá, não andou muito, saí ali basicamente no preço de entrada. Essa seria a finalidade da entrada antecipada. E a outra ação é GTA3. Tem uma tendência de alta, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Vem fazendo um movimento corretivo, é um papel para ficar atento. Dependendo do que gerarem na próxima semana, ficarem mais atento ainda para a ponta compradora, mesmo que se escorregue um pouco mais para baixo. Caso ela ganhe força e supere a máxima do pregão de hoje, também seria outra possibilidade aí de uma compra em cima desse papel. Avaliar a chance de entrada ali na superação dos 29,60. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.